Gente, boa noite. Vamos começar então a aula de hoje. Hoje a gente está trazendo uma aula muito bacana, que é um tema muito atual, que está todo mundo interessado. É uma especialização nova que está surgindo aí, uma capacitação ainda. E espero que se torne uma especialização em breve, que é a odontologia hospitalar. E a gente vai falar agora um pouco para vocês sobre isso com a professora Renata. Ela é professora de odontologia hospitalar e patologia da Faculdade Arnaldo. Eu tive a honra de ter aula com ela. Conheço, assim, muito dela. A gente já é amigas hoje em dia, talvez. E é uma honra para mim e para todo o CRO Jovem receber ela aqui, porque ela é uma profissional bastante requisitada, sabe, gente? Então a agenda dela tá bem corrida e ela abriu espacinho pra gente. Eu vou ler o currículo dela porque é muito grande, eu não consigo decorar. E aí ela vai iniciar a aula para a gente. Só relembrando que quem não mandou o nome completo nos comentários não vai receber o certificado. Então, se você está entrando agora, eu quero enfatizar para você mandar seu nome completo nos comentários, tá bom? A professora Renata, ela é habilitada em odontologia hospitalar pelo CFO, especialista em mestre em patologia bucal pela faculdade da UFMG, doutora em medicina molecular também pela UFMG, professora do curso de graduação de odontologia da Arnaldo, cirurgiã dentista do Corpo Clínico do Hospital Regional de Betim, estomatologista do Hospital Metropolitano de Lomberes, secretária da Comissão de Odontologia Hospital do CRO Minas Gerais, membro do Departamento de Odontologia da SOMIT, presidente da Liga de Estomatologia e Cirurgia Bucomaxilofacial do Lomberes e também é professora orientadora da Liga de Diagnóstico e Cirurgia Bucomaxilofacial da Arnaldo, do qual faço parte. Então, gente, vocês estão vendo aí o currículo dela. Que currículo! Aproveitem bastante a aula. E, mais uma vez, se você não mandou o nome nos comentários, deixa aí. E espero que vocês gostem da aula, interajam, mandem perguntas. E é isso, gente. Boa aula para vocês. Passa a palavra para a professora Renata. Um beijo. Obrigada, Alexia, pela apresentação. Boa noite a todos. Estou vendo que aos pouquinhos as pessoas estão entrando. Agradeço imensamente ao CRO o convite. É um prazer estar aqui com vocês, mesmo nesses momentos de dificuldade da gente estar perto através da educação continuada presencial. Essa alternativa tem deixado a gente cada vez mais próximo e trazer um pouco da odontologia hospitalar, tornar a odontologia hospitalar mais acessível é um grande prazer. Então, eu agradeço ao CRO, a Alexia já mencionou, eu faço parte do CRO da Comissão de Odontologia Hospitalar desde 2013, então nós estamos aqui em Belo Horizonte trabalhando em prol da odontologia hospitalar há um tempo. E agora, com o advento das tecnologias estarem nos aproximando, a gente está tendo a facilidade de discutir sobre o hospitalar com pessoas cada vez mais distantes. Essa é uma vantagem desses períodos que a gente está vivenciando. Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês. Alex, eu queria que você me falasse se vai aparecer, porque ela não aparece para mim. Só um instante, por favor. Porque ela não aparece para mim. Então, ela vai ficar visível para vocês, mas não para mim. Então, eu fico sem saber. Tá tudo ok, Alexia? Não tá aparecendo aqui, não. Não? Ela já... Deixa eu te fixar aqui, peraí. Acho que agora todo mundo tá vendo, gente? Tá ok? Tá ok, Renata, tá Sim, ok. sim, aparecendo. Ah, então ótimo. Como eu falei, eu não consigo ver a apresentação e ver vocês ao mesmo tempo. Então, acaba que eu só vou conseguir ver minha tela. Então, a gente vai deixar para conversar sobre as perguntas, as dúvidas e os comentários mais para o final por causa disso. Então, gente, o tema que me foi sugerido para a gente conversar nessa noite é a odontologia hospitalar e sua importância durante a pandemia pelo coronavírus. Nós estamos vivendo uma nova realidade e, inevitavelmente, ela
e atingir a odontologia e atingir a nossa rotina hospitalar. De modo geral, a gente teve uma sacudida na vida toda e isso tem impactado a nossa atuação. A Alexia comentou um pouco da minha trajetória. Eu comentei com vocês que a gente está aqui no CRO trabalhando em prol da odontologia já tem um tempo. Até convido a todos para fazer parte da comissão, que a comissão está se tornando uma câmara técnica, nosso cargo é técnico, a gente visa melhorias no que se refere à habilitação em odontologia hospitalar. Então, se alguém tiver interesse, quiser participar da comissão, tiver curiosidade, saber como funciona, a gente está à disposição. A comissão ela não é fechada, ela é aberta para visitantes, para pessoas que queiram atuar na área. Então, eu trabalho no ambiente hospitalar há mais ou menos 10 anos, a gente vem caminhando no sentido de trazer cada vez mais a rotina hospitalar para o cirurgião dentista, e felizmente a gente tem progredido muito, conseguido bastante avanço no que se refere à inserção dos nossos colegas no ambiente hospitalar, e a gente vai comentar um pouquinho disso aqui também nessa apresentação. Para quem não está 100% familiarizado com odontologia hospitalar, eu vou apenas fazer uma situação atual, trazer para a gente o que a gente está vivendo agora de hospitalar, porque eu virei meu olhar praticamente todo para a pandemia nessa apresentação, mas a odontologia hospitalar é uma habilitação recentemente reconhecida, ela é uma habilitação que foi reconhecida pelo CFO em 2015, não que ela não existisse antes, ela existia, mas de forma pontual, através de trabalhos isolados, de profissionais isolados, e a partir da mobilização da nossa classe, da nossa categoria, a gente conseguiu avanços interessantes no sentido de regulamentação. Então, a partir de 2015, a odontologia hospitalar se tornou uma habilitação, não é uma especialidade ainda, como a Alexia mencionou. A gente não sabe se o futuro vai garantir uma especialidade ou não, mas tem algumas pessoas que defendem isso. A odontologia hospitalar, ela visa o atendimento integral ao paciente, então é aquele paciente sistemicamente comprometido, aquele paciente de alta complexidade que precisa de uma atenção integral. Esse paciente pode estar no ambiente hospitalar, ele pode estar internado, hospitalizado, mas também ele pode ser aquele paciente que tem uma demanda sistêmica complexa e que ele precisa do atendimento odontológico especializado, do atendimento odontológico particular, para o caso dele. Ele pode estar em home care, por exemplo, ele pode estar em internação domiciliar. Até então, a gente tinha uma lacuna nesse perfil de atendimento. Tinha os profissionais que faziam isso há muitos anos, mas sem essa formalização. Então, a partir de 2015, os primeiros profissionais que atuam na área foram habilitados por meio de memorial, de comprovação de atuação, depois disso, através de curso. Então, a partir de agora, se você quer se habilitar em hospitalar, você precisa fazer um curso de habilitação. Esse curso, ele tem uma carga horária teórica e prática. Eu costumo falar que para você atuar no hospitalar, você tem que ser um clínico. Mas tem que ser um clínico com uma visão mais sensível, digamos assim. A gente tem que fazer de um a tudo, tem que ser um clínico completo, mas é aquele clínico que visa o cuidado particular de cada paciente. Então, a gente tem que ter em mente que o perfil do paciente sistemicamente comprometido ele é diferente. Diante disso, nós temos várias legislações que nos amparam, recentes também, uma história recente, menos de 20 anos. A gente tem a resolução da Anvisa, que garante a presença do dentista dentro da UTI. A gente tem projeto de lei federal que está em tramitação, que já foi vetado algumas vezes, mas que a gente não desconsidera, porque a gente acredita que um dia isso ainda vai ser uma realidade. E aqui no estado de Minas Gerais, a gente tem um projeto de lei que está em tramitação, estágio final, a gente acredita muito que ele vai ser
aprovado em breve, ele está contando com o apoio do CRO, que vai garantir a presença do cirurgião dentista em todos os hospitais. A presença do dentista no hospital é na UTI e fora da UTI. Se o seu hospital tiver um ambulatório, ele vai estar no ambulatório, vai estar nas enfermarias, além da UTI. Bom, dito isso, vamos falar um pouco da pandemia, então, no contexto da hospitalar. A gente está vivendo um momento em que o mundo parou. Em determinadas partes do mundo, o mundo deu uma parada, deu uma marcha ré e engatou uma primeira lentamente. Eu considero que a gente está no momento em que a gente está parado, no ponto de marcha ré, talvez, a gente ainda não engrenou para retomar a vida do jeito que ela era. Então, a vida da gente mudou totalmente, a gente teve uma quebra de paradigma em todos os sentidos, em todas as partes da nossa rotina, a gente teve uma mudança de lógica, uma mudança de atuação, e isso aconteceu também na odontologia. Só para a gente se situar, e o primeiro caso registrado pela OMS de coronavírus foi no dia 31/12, lá em Wuhan, na China. Já tinham relatos prévios de outros casos acontecendo desde o dia 1º/12, mas oficialmente, dia 31/12 de 2019, foi o primeiro caso reportado da doença. Dia 8 de janeiro de 2020, desse ano, o novo coronavírus foi oficialmente anunciado como patógeno causador dessa doença. Então, tinha-se suspeita, mas a identificação do micro-organismo aconteceu só no ano de 2020. No final do mês de janeiro, a OMS anunciou que a gente estava diante de um surto de uma doença que tinha interesse internacional. E lá no dia 11/3 de 2020, a OMS declara a Covid como uma pandemia, ou seja, uma doença que atingiu todos os continentes. E aí, nós, da odontologia, que trabalhamos com aerosol, que trabalhamos diretamente com contato físico com as pessoas, a gente teve um baque. A odontologia mudou, e mudou muito. Tivemos que suspender atendimentos e tivemos que elaborar outras estratégias para atender os nossos pacientes, assim como os demais profissionais da saúde. Mas para nós, isso foi um pouco mais particular, porque os cuidados da enfermagem em si, por si só, por exemplo, eles não têm geração de aerosol. E a gente não, a gente trabalha o tempo todo com partícula, com contato, com saliva, e isso foi uma mudança muito radical para nós. A gente saiu dessa rotina despretensiosa da odontologia, sem gorro, profissional com um avental de mangas curtas, o acompanhante na sala, para uma rotina como essa aqui. Essa imagem da minha direita é a equipe de odontologia hospitalar do Hospital do Galeão das Forças Aéreas. Então, de repente, tivemos que nos equipar, nos paramentar para atender os nossos pacientes com segurança. E, principalmente, antes de tudo isso, a gente queria o bem-estar do paciente. Nós trabalhávamos para que a gente promovesse saúde e devolvesse para o paciente saúde e bem-estar. Hoje, além disso, a gente tem que se preocupar com a nossa própria saúde. Antes de qualquer outra coisa, eu preciso estar saudável, eu preciso garantir a saúde da minha família para que eu consiga continuar trabalhando e fornecer saúde para o meu paciente. Isso foi uma mudança muito drástica, de prática e de aspecto psicológico mesmo. Nós tivemos que parar e pensar, poxa, como que eu vou trabalhar? Antes a gente chegava perto do paciente, podia até não colocar um EPI completo e continuar o atendimento. Hoje não. Hoje isso é inaceitável. E até quando que isso vai acontecer? A gente não sabe. Pode ser até o final do ano, pode ser até o próximo ano, a gente não sabe. A gente não tem ainda comprovação científica suficiente para dizer que a gente vai ter uma vacina eficiente. Se o surto
ele é único, se a gente vai ter um novo surto da doença daqui a pouco, se a pessoa adquire uma imunidade depois de infectada, a gente não tem certeza sobre nada. Os trabalhos publicados até o momento mostram resultados contraditórios que deixam a gente ainda com muitas dúvidas. Bom, na história da humanidade, existem 6 epidemias. Nós temos lembrança da mais recente, que é H1N1. Quem trabalhava na época vai lembrar que a gente ficou meio apavorado, mas também não se compara ao que a gente está vivendo hoje. Naquela época, a gente já ficou apavorado. Então, H1N1, a gripe suína, foi a primeira pandemia do século XXI. Ela atingiu mais de 200 países. Era transmitida também pela tosse, pelo espirro, pelo contato com a pessoa infectada e com as secreções respiratórias. No ano de 2009, a gente tinha 2 mil mortes no Brasil. E ainda em 2017, a gente teve óbitos ainda acontecendo. Para quem trabalhava no hospital na época, foi um susto, foi um momento de apreensão, porque chegavam casos de doentes no hospital, e aí a gente começou a trabalhar com a EPI completo, a gente começou a se preocupar, não sei se vocês vão se lembrar, de utilizar o álcool em gel várias vezes. Observem que tem lugares públicos que tem aqueles dispositivos de dispensar álcool, que foram dessa época, que ficaram, né, foram assimilados nas nossas rotinas por causa dessa doença. Mas ela era 2 vezes menos transmissível do que o novo coronavírus. Então, na verdade, por mais que ela tivesse esse poder de transmissão, ela ainda era menos lesiva do que a doença que a gente vivencia hoje. E, além disso, a gente experimentava menos impactos na saúde pública e na economia, bem menos. Esse aspecto recessivo que a gente vivencia hoje é sem precedentes na nossa história recente, né? No que se refere à saúde pública. Então, nesse ano de 2009, a pandemia durou 16 meses, de 2009 a 2010. A gente teve 493 mil casos confirmados no mundo e 18 mil mortes. Foi mais fácil de lidar, porque como era um vírus da influenza, da gripe, era diferente do que a gente conhece do coronavírus, que é quase nada. Então, a gente já conhecia um pouco, os cientistas já conheciam um pouco da influenza, e aí a gente já tinha medicação passível de uso, que foi o que foi feito. Utilizou-se o Tamiflu, e ele se mostrou bastante eficaz. Com isso, a pandemia ela teve um controle mais eficiente, depois a gente teve vacina, e a situação ficou um pouco melhor. Então, veja. Nós tivemos 493 mil casos de H1N1. Esses dados da OMS sobre o coronavírus mostram para a gente que só de morte a gente tem quase o mesmo tanto de infectados do que o H1N1 na época. Então, hoje nós temos no mundo, se for computar os dados de hoje, 9 milhões de infectados pelo coronavírus e 470 mil mortes. Aqui embaixo eu mostro para vocês os dados do Brasil, 1 milhão de casos confirmados e 51, quase 52 mil, dados de hoje, do dia 24, óbitos confirmados, óbitos da doença confirmados. Então, a gente está diante de uma situação sem precedentes. A gente está diante de uma situação totalmente desconhecida, totalmente diferente para todo mundo. E aí, quando a gente faz uma busca no PubMed sobre Covid, eu fiz uma busca com várias palavras-chave na data de hoje, Covid, SARS-CoV-2, e no final das contas, a gente tem aí 25 mil trabalhos, quase 25.500 trabalhos publicados sobre Covid,
E no que se refere ao COVID e à saúde bucal, a gente tem quase 2.000 trabalhos publicados, e apesar de tantas publicações, a gente sabe muito pouco ainda. Vale ressaltar que existem publicações que a gente tem resultados confiáveis e a gente tem publicação de resultados que a gente não sabe exatamente se os dados são passíveis de confiança. Então, a gente também tem que tomar muito cuidado com o que lê, porque se publica muito, é um assunto novo, é um assunto que demanda muita curiosidade, então tem várias publicações saindo. E no que se refere à nossa área, tem publicações idôneas e tem publicações que a gente precisa pensar se vale a pena, que eu vou comentar um pouco mais na frente. Isso são os artigos que já estão disponíveis no PubMed, tirando os artigos no Prelo, que são vários. Cada dia, se a gente busca pelas revistas, a gente consegue ver que tem muito artigo saindo diariamente. Então, tem artigo reportando sobre os cuidados odontológicos, tem artigo reportando sobre as lesões bucais, então a gente tem muita publicação. E isso acaba gerando também muita confusão, porque a gente também não sabe o que seguir. Então, a gente precisa buscar as fontes mais confiáveis. O coronavírus, portanto, é um vírus zoonótico, do grupo dos vírus comuns entre os animais, conhecido desde a década de 60, e transmitido do animal para o ser vivo. Deixa eu só passar mais um aqui. Dentre os coronavírus, a gente tem aqueles que são os humanos, aqueles que contaminam, que são transmitidos para os seres humanos. Eles são 7, esses que estão listados na tela, e o SARS-CoV, que seria o 1, né, que não tem o 1, mas é o primeiro conhecido associado a uma síndrome respiratória aguda grave, ele tem uma semelhança genética com o SARS-CoV-2, que é o COVID-19, de aproximadamente 70%. Então, ele é muito parecido geneticamente os dois vírus são muito parecidos geneticamente um com o outro. Então, possivelmente, um sofreu mutação para dar origem ao outro. E a gente também tem o MERS-CoV, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio, identificada em abril de 2019 na Arábia Saudita. O SARS-CoV-2, ele é o COVID-19. A gente tem conhecido, até o momento, acredita-se que o seu reservatório seja o morcego ferradura chinesa, na verdade, né? O seu reservatório natural, e esse bichinho que está aqui mais embaixo, que é o pangolins, é o hospedeiro intermediário. Esse pangolins, ele é um mamífero da Ásia, da região asiática, que é bastante consumido, assim como os morcegos ferradura. Esses animais, eles são disponibilizados vivos nos mercados da China, e acredita-se que a contaminação aconteceu através deles. Então, esse vírus, ele é um micro-organismo de RNA, de fita simples, que demanda o aparato genético da célula humana para se replicar. Ele precisa do hospedeiro para que ele se desenvolva. Ele tem em volta dele essas proteínas S ou proteína spike, que é uma espícula glicoproteica que se liga à enzima ACE2, que está presente em muitas células humanas. Essa característica dessas proteínas S é que faz com que ele seja chamado de coronavírus, porque dá uma semelhança de coroa mesmo. E essa enzima, o ACE2, ela está presente em vários órgãos e tecidos humanos. No pulmão, no intestino, no coração, no rim, na mucosa oral e glândula salivar. Quando eles perceberam isso,
que ele estava na mucosa oral e na glândula salivar, os dentistas ficaram apavorados, porque eles perceberam que uma fonte de contaminação era a boca. Então, isso aí já gerou um grande desconforto para a nossa categoria, porque é onde a gente mais trabalha e é uma fonte de infecção. A gente vai falar disso mais para frente. Então, essas partículas aí, laranja, são as partículas virais em cima de uma célula humana. Então, centenas delas aí numa cultura mostrando para a gente a infecção. Então, a transmissão inicial do Covid-19 começa através do animal para o ser humano. E aí, depois disso, a gente tem uma transmissão sustentada, uma propagação sustentada. Então, de humano para humano. Então, atualmente, a infecção se dá por relacionamento interpessoal. Então, um ser humano transmite para o outro através de gotícula respiratória e através do contato. Além disso, aventa-se a possibilidade de ter uma infecção fecal oral também. O período de incubação do novo coronavírus varia. As publicações falam de 5 a 6 dias, tem publicação que fala de 14, por isso que prefere-se esse tempo maior para maior segurança, e ela apresenta uma taxa de mortalidade que varia de 0,39 a 4%, sendo que essa taxa de letalidade é maior em indivíduos sistemicamente comprometidos. Pacientes imunodeprimidos, pacientes com doenças sistêmicas, idosos e tudo mais. Então, os sintomas, eles normalmente aparecem como febre, tosse, falta de ar, fadiga e outros sintomas atípicos. Inicialmente acreditava-se que era apenas uma infecção respiratória. Depois, outros sintomas começaram a aparecer, cardiovasculares, intestinais, e aí começou-se a cogitar que se tratava de uma doença sistêmica e não apenas uma doença respiratória. Como eu já mencionei, as comorbidades tornam o prognóstico do COVID pior. E aí, no que se refere ao nosso atendimento, a nossa vida ela foi muito comprometida, no que se refere ao nosso trabalho. Então, devido às características do ambiente dentário, o risco de infecção entre os dentistas, entre a categoria odontológica e paciente é muito alta. Então, para consultório odontológico e hospital, no que se refere à odontologia hospitalar, em países e regiões afetadas pelo Covid, a gente precisa de um rigoroso e eficaz protocolo de controle de infecção. Então, as nossas categorias, as nossas entidades de classe começaram a estudar maneiras de nos proteger. Doutora Renata? Oi. Doutora Renata, a apresentação saiu. Saiu? Saiu. Ué. Você pode voltar, doutora Renata, e fazer novamente, porque eu acredito que uma pessoa tentou apresentar. Exatamente, Flávia. Eu observei isso também. Boa noite, gente. Mas alguém parece que alterou a configuração. Exatamente. Voltou, gente? Para mim está aparecendo. Voltou para todo mundo? Sim, né? Para mim está aparecendo também. Gente, por favor, tomar cuidado na hora de entrar na aula, é participar da reunião e não apresentar, tá bom? Isso. Tem isso também. Aonde que parou de aparecer? Vocês sabem? Foi apenas um slide. Isso. Esse foi. Período de incubação. Acho que é aqui, né? Uhum. Tá certinho para todo mundo, gente? Sim, né? Então tá bom, doutora, pode continuar, tá bom? Tá joia. Obrigada, gente. Então, aqui a gente já tinha comentado, são os sinais e sintomas, eu acho que também é de conhecimento de todo mundo.
E aí, o momento que parou de aparecer para vocês é quando a gente estava começando a falar dos protocolos de controle de infecção que começaram a surgir no que se refere às nossas entidades de classe, no que se refere às entidades que a gente segue. Sabemos que, para nós, geração de aerosol e partícula é extremamente importante do ponto de vista de contaminação de infecção. Isso se refere aos pacientes, se refere à nossa equipe, se refere a nós mesmos. Então, antes de qualquer outra coisa, a gente precisa se cuidar para poder cuidar do outro. Então, o ambiente que a gente trabalha, ele é uma fonte constante de contaminação. E a gente tem que ter em mente também que eu não posso só me proteger, eu tenho que me proteger e proteger os próximos pacientes. Não justifica eu usar um capote o dia inteiro. Eu estou me protegendo, entre aspas, nem isso acaba que acontece, mas a gente precisa de cuidados além. E eu vou mostrar daqui a pouco até o impacto que isso está tendo financeiramente na nossa vida. Sabemos que o vírus, ele permanece em superfície. A última publicação da Amíbia, que eu vou mostrar daqui a pouco, fala até de 9 horas, 9 dias em determinadas superfícies. Papelão dura 1 dia, plástico 3, aço inoxidável 2, e por aí vai. Então, a gente tem que ter em mente que tudo que está no consultório, ele está constantemente infectado, no consultório, no hospital, no ambiente que a gente estiver trabalhando. Então, desde abril, nós temos diversas recomendações para o atendimento odontológico ambulatorial e hospitalar acontecer. Eu trouxe um resumo de todos eles, porque eu acho interessante, porque a gente tem uma sequência temporal de mudanças de paradigma, de entendimento da doença, apesar de acreditar que a gente ainda está no começo do entendimento mesmo, mas eu acho interessante a gente se situar. Então, em abril desse ano, a ADA, a American Dental Association, ela publicou o primeiro guia para a nossa categoria no sentido de minimizar o risco de transmissão pelo Covid. Eles já tinham experimentado a infecção dos outros países e tinham conhecimento de como acontecia, e isso serviu de norte para nossas atuações aqui no Brasil. Então, eles começaram a sugerir definição de urgência e emergência para atendimento. Então, até os dias atuais, o que a gente tem é uma suspensão dos tratamentos eletivos, apesar que isso é extremamente delicado de comentar, porque a gente sabe que, além das questões de saúde pública, a gente tem as questões econômicas, a gente sabe que os colegas, eles precisam de atender os pacientes, precisam do trabalho, mas, ao mesmo tempo, a gente está no meio da pandemia. Principalmente nós de Minas, a gente sabe que tem profissionais de outras regiões, mas nós aqui, da região central, da região metropolitana, perdão, de Belo Horizonte, nós estamos começando a curva. Então, a gente está começando a subir na curva de infecção. Então, a gente ainda está pisando em terras incertas. Mas lá em abril, a ADA sugeriu suspender os tratamentos eletivos e manter a urgência e emergência. A urgência é tudo aquilo que tem potencial fatal e requer tratamento imediato. Se você não tratar, vai virar emergência. Então, vai demandar o cuidado hospitalar. Então, sangramento, dor, infecção é aquilo que a gente precisava dar atenção de imediato. E essas urgências concentram-se no gerenciamento dessas condições que requer atenção imediata para aliviar a dor severa ou risco de infecção, e dessa forma reduzir o número de pacientes assistidos no serviço de emergência dos hospitais. Eu aproveito esse momento para comentar a experiência dos meus 2 hospitais. Eu trabalho no Hospital Regional de Betim, que é um município adjacente aqui de Belo Horizonte, e no Hospital Metropolitano de Lombeiras. Até os dias atuais, as nossas recomendações são no sentido de
postergar os atendimentos eletivos e priorizar a urgência e emergência, quer seja do paciente hospitalizado, aquele que já está lá no hospital, internado por outra razão, ou aquele que vem de fora. Então, por exemplo, o Hospital de Lomberes, ele recebe paciente externo. Mas lá também tem consultas eletivas de algumas especialidades. Essas estão suspensas até os dias atuais, desde março. Então, a gente prioriza, tá dando enfoque para a urgência e emergência até os dias atuais. Que também não é pouco, né? A urgência e emergência, ela demanda muito do serviço de saúde pública. Eu estou falando de Hospital SUS, que é a minha principal vivência. A ADA também recomendou, gente, nessa publicação, para a odontologia hospitalar, o avental impermeável, pensando que, naquele primeiro momento, o primeiro contato do dentista com o paciente infectado seria no hospital. Então, esse enfoque seria um pouco nesse sentido, apesar que hoje, para a nossa realidade, você pode estar diante de um paciente infectado em qualquer ambiente. Assintomático ou sintomático. Portanto, o avental ele tem que ser impermeável, manga comprida, a gente já sabe disso, e tem que ter uma gramatura mínima de 50 gramas por metro cúbico. As luvas têm que ser utilizadas quando for manipular líquido corpóreo e utilizado para manusear equipamento contaminado e tudo que pode estar relacionado a esse perfil de paciente. O CDC, que é o Centro de Controle de Doença Infecciosa dos Estados Doutora Renata, vou te pedir para parar um pouquinho que uma pessoa desativou o seu som. Só um momento. Doutora Renata, se puder ativar seu som novamente. Pronto? Pronto, doutora. Pessoal, vamos tomar muito cuidado, viu? Tá projetando, Flávia? Não, né? Projetou, gente? Projetou, tá normal, doutora, mas alguém desativou seu som, mas voltou, tá bom? Beleza. Pessoal, muito cuidado, por favor. Então, o CDC que eu estava falando é o Centro de Controle de Infecção americano. Ele também publica atualizações sobre os guias de atendimento odontológico frequentemente. E a última atualização é do dia 17. Não teve nenhuma mudança importante em relação às últimas publicações e ao que a gente está adotando aqui. Ele recomenda questões referentes a filtro e a gente vai comentar daqui a pouco. Então, o que nós temos atualmente como diretriz que a gente está seguindo são as recomendações da AMIB e do CFO. Então, a AMIB é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Essa associação, ela é a que norteia os atendimentos em medicina intensiva, em UTI, e nós temos um departamento de odontologia dentro dessa associação médica, que para nós é um grande avanço. Para a odontologia é um passo muito à frente. Significa que uma entidade médica consolidada, ela tem um departamento, ela tem uma abertura para a odontologia dentro das suas discussões, e esse departamento, hoje, ele é dirigido por uma mineira, que é a Alessandra, que também faz parte da Comissão de Odontologia Hospitalar do CRO. Então, essa parceria, ela é muito boa, ela gera frutos muito bons. Então, a AMIB fez recomendações e o CFO endossou. Então, as recomendações que a gente segue hoje para o atendimento odontológico, tanto ambulatorial como hospitalar, eles são os que a AMIB recomenda. Então, é uma entidade extremamente forte que reconhece a odontologia como parte integrante da equipe. Vocês não têm
noção do tanto que isso é importante para nós. Quem atua aí na hospitalar sabe que o apoio da equipe médica intensivista é muito importante. A gente receber mesmo, que a gente perceber que a gente faz parte da equipe. Então, essa entidade médica tem um departamento de odontologia que fez essas recomendações e que o CFO endossa e adota como nossas diretrizes. Então, é exatamente a mesma coisa. Essa publicação é essa aqui, que sofreu uma atualização anteontem, no dia 22. Desde o início da pandemia, tem mudado muita coisa. Na verdade, muita não, perdão. Tem mudado algumas coisas. A primeira publicação deles falava de intervalo entre os pacientes, não sei se vocês lembram disso, que a gente precisava dar um intervalo entre um paciente e outro. Isso hoje já não está contemplado na atualização. Antes falava-se de máscara cirúrgica, utilizar a máscara N95 só para quando for gerar aerosol. Hoje já se preconiza para o cirurgião dentista a máscara N95 para todo atendimento. Então, essas modificações vão surgindo à medida que as publicações vão aparecendo. Então, essa atualização é de anteontem, e aí eu vou mostrar ela aqui para vocês. É a publicação da AMIB, mas que se baseia na literatura internacional, se baseia no que a gente tem de consolidado até o momento. Então, o que você precisa de fazer? Essa triagem inicial através de telefone ou através ou presencial mesmo. Perguntar se o paciente tem sinal, sintoma gripal, verificar a febre. Então, a gente precisa de ter termômetro para verificar essa febre. Se o paciente tiver esse quadro com sintoma de gripe e uma febre maior que 37,8, se for tratamento eletivo, o ideal é postergar. O ideal é que a gente não realize nenhum tipo de tratamento. Eles listam aqui nessa publicação, pessoal, categorias 1, 2, 3 e 4. A categoria 1 é aquela de manutenção de cuidado bucal. Quer seja por orientação, quer seja por até mesmo presencial, mas nenhum tratamento invasivo. A categoria 2 é urgência e emergência habitual. A categoria 3 é aquele procedimento que vai demandar aerosol, e aí você precisa de descontaminar a orofaringe. E a categoria 4 é o paciente entubado. É o paciente com tubo orotraqueal ou traqueostomia. Então, para o tratamento eletivo do paciente que tem suspeita ou confirmação de COVID, a gente faz apenas essa manutenção dos cuidados bucais. Para urgência e emergência, não podemos negar o atendimento, quer seja no ambulatório, quer seja no hospital. Então, a gente precisa de verificar a atividade da doença. Se o paciente já foi tratado, está em recuperação por mais de 30 dias, a gente pode seguir com o tratamento. Se o paciente ele ainda está com doença e atividade instável, a prioridade é a avaliação médica. Se o paciente está no hospital, está na UTI, na unidade de terapia intensiva, a gente vai ter as categorias 2, 3 e 4, como eu já disse. A categoria 2 é urgência e emergência, você precisa abordar. A categoria 3 é aquele procedimento que vai gerar aerosol, que você precisa abordar, mas que você precisa fazer a descontaminação da boca com peróxido de hidrogênio ou com iodo, que eu vou mostrar daqui a pouco. Ou a categoria 4, que é o paciente entubado, que a gente mantém os protocolos de prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, mais a descontaminação com peróxido de hidrogênio. Vou mostrar também daqui a pouco melhor. E o paciente estável, ele pode estar tanto no ambulatório quanto no hospital, na enfermaria. A gente também faz a categoria 1, que é a manutenção dos cuidados bucais, atende a urgência e emergência, ou alivia a dor no caso de aerosol, que é a categoria 3. Então, a categoria 4, como é o paciente entubado, ele não entra aqui no paciente estável. Então, esse quadro
Ele é da publicação mais recente da AMIB, que é a que o CFO também adota. Ele fala que paciente que é suspeito ou confirmado por COVID, a gente precisa de promover essa descontaminação de orofaringe. Quer seja usando peróxido de hidrogênio 1%, quer seja usando a povidona 0,2. Lembro para vocês que a gente não encontra no mercado o peróxido de hidrogênio 1%. A gente encontra 3%, 10%. A gente precisa fazer a diluição. O hospital faz isso para você. Essa descontaminação em casos suspeitos ou confirmados de COVID, você pode realizar tanto no paciente que você vai atender no hospital, quanto no que você vai atender no consultório. Então, o paciente pode ter suspeita de COVID, chegar com dor para você, você vai fazer essa descontaminação. Essa descontaminação, ela oxida o vírus e minimiza a chance de infecção da equipe, do profissional. As pesquisas têm mostrado isso. Então, o ideal é que se faça de 12 em 12 horas, pode ser feito um bochecho ou aplicação de 15 ml por 30 segundos. Tem literatura que fala spray, mas aí depende do perfil do paciente, se ele vai conseguir, de como está o paciente clinicamente mesmo, se você vai conseguir fazer essa aplicação. E aí, as publicações têm mostrado a necessidade de posicionar um tampão de orofaringe no caso da aplicação, quando o paciente está, principalmente o paciente UTI, para que não haja aspiração desse material e aí complique a situação sistêmica do paciente. O peróxido de hidrogênio, ele é a substância oxidante mais recomendada para o uso. A gente pode usar, a literatura recomenda também a povidona 0,2, da mesma forma de aplicação. Mas tem que tomar muito cuidado para não aplicar em paciente inconsciente ou paciente confuso, e devido ao risco também de reação de hipersensibilidade. Então, tem muitos pacientes que têm alergia a iodo, então nessa situação é mais delicado da gente utilizar. Por isso que eles falam de paciente inconsciente ou confuso, você precisa perguntar se ele é alérgico. Se você não tem essa informação, você não pode usar. Agora, se você está atendendo um paciente no consultório, ele fala, não sou alérgico, tudo bem de utilizar. Essas recomendações, elas são do Conselho de Dentistas da Espanha, da ADA, e de outras publicações desse ano. E aí, vocês perceberam aí que eles falaram de tampão de orofaringe, que é uma novidade dessa publicação, da AMIB. Esse tampão, ele é essa gaze que você enrola, digamos assim, faz uma bonequinha dela enrolada com um cadarço ou uma tira, e introduz na orofaringe para que não seja aspirado essa substância que você está fazendo a descontaminação da cavidade bucal. Isso é um pouco controverso, tem profissionais que acreditam que não há necessidade, tem profissionais que acreditam ser necessário, mas de toda forma, durante a aplicação das substâncias oxidantes, você precisa de manter um sistema de aspiração para que o paciente ele não aspire nenhuma quantidade da substância. Então, essa gaze, ela é estéril. Observa que isso aí é um procedimento que está sendo realizado durante o atendimento de um paciente especial, mas é o que você pode fazer à beira do leito de um paciente de UTI durante a higienização. E aí eles frisaram nessa última publicação de anteontem que pode ser realizado esse tampão por um médico, por um dentista ou por um enfermeiro capacitado. Então, quem for fazer essa higiene da cavidade bucal deve realizar esse tampão. Recentemente também têm sido publicados artigos endossando o uso do peróxido de hidrogênio no sentido de higiene mesmo da cavidade bucal.
Eu preciso reforçar aqui nesse slide que a clorexidina, ela não tem esse potencial de descontaminação em relação ao COVID. A clorexidina continua tendo sua aplicação nos outros protocolos. Prevenção de pneumonia associada à ventilação mecânica, as outras indicações que a gente já tinha. Para descontaminação, clorexidina não resolve. Esse artigo aqui eu só coloquei, ele é recente, ele é dessa semana também. Ele mostrou que uma associação de peróxido de hidrogênio com clorexidina ajuda a inibir a formação de placa e ajuda na higiene bucal de modo geral. Não está no contexto do COVID, mas as publicações vão começando a aparecer no sentido de endossar o uso. Mas a gente precisa ter cuidado porque a gente tem complicações relacionadas ao peróxido de hidrogênio, né? Então, o uso crônico do peróxido de hidrogênio, então, falar para os pacientes de modo geral, utiliza em casa, utiliza para qualquer paciente antes do atendimento odontológico, não é adequado, por causa das complicações que esse uso pode trazer. Aí, só para reforçar que a ADA coloca que a emergência é sangramento descontrolado, celulite ou infecção difusa de tecidos moles, com potencial de comprometimento de via aérea, trauma envolvendo ossos da face, e isso precisa de encaminhamento para um atendimento de urgência hospitalar. E os procedimentos de urgência, eles são esses listados na coluna amarela. Então, pulpite, pericoronarite, osteite, abscesso, infecção bacteriana, fratura de dente, trauma dentário, confecção de restauração temporária, cárie extensa, remoção de sutura, ajuste de dentadura, ajuste ou reparo de dentadura, né, prótese, substituir preenchimento temporário de abertura endodôntica, corte ou ajuste de fio de aparelho ortodôntico. Esses são os atendimentos que não podem ser negados e que a gente continua realizando nesse período. Os demais atendimentos são eletivos e continuam suspensos. Nos nossos protocolos brasileiros, continuam suspensos. Esse quadro da publicação anterior do protocolo da AMIB, ele falava, aí na terceira linha, que assistência sem gerar aerosol, você utilizava apenas a máscara cirúrgica. E aí, lá na minha última linha, ele falava de assistência em procedimento com aerosol, aí sim você colocava a N95. Isso gerou uma certa discussão, e aí nessa publicação dessa semana, houve uma sugestão para que ficasse de acordo com as recomendações da Anvisa, que todo procedimento cirúrgico, todo procedimento em odontologia tivesse que ter o uso da máscara N95, exceto procedimento de triagem, tarefa administrativa e atendimento que fosse com uma distância maior de 1 metro do paciente. Tirando isso, gerando aerosol ou não, o recomendado é que a gente utilize a N95 ou similares, como a PFF2, A3, para que o dentista ele esteja mais protegido. Então, essa é uma atualização de anteontem, que está diferente do que a gente estava fazendo e vivenciando até então. E eu já falei isso e reforço que na UTI, a segurança da equipe é fundamental. Não só na UTI, no seu consultório, no atendimento ambulatorial hospitalar, no atendimento das enfermarias, mas na UTI, acima de qualquer outra coisa, primeiro a equipe tem que estar segura, para que essa equipe, ela preste um atendimento adequado. Então, quando a gente faz parte de uma equipe de odontologia hospitalar, de uma equipe multidisciplinar da UTI, a gente tem que ter sempre isso em mente. A gente precisa fazer bem para o paciente, a gente precisa fazer bem para a gente mesmo e para a equipe. Então, eu não posso ser uma fonte de contaminação, eu não posso promover infecção cruzada, eu não posso me descuidar dessas situações.
especificamente na UTI. O que a infecção pelo COVID trouxe de diferente para nós na nossa rotina? A manutenção da higiene bucal para prevenir pneumonia associada à ventilação mecânica, ela continua seguindo os protocolos da AMIB prévios, que já estão publicados, já estão no site disponíveis. Só que, antes de fazer essa higiene, a gente faz a descontaminação com peróxido de hidrogênio. Então, a equipe primeiro faz a descontaminação com peróxido de hidrogênio e depois faz uso dos demais itens e demais passos para a manutenção da higiene bucal na UTI. Isso engloba clorexidina, aspiração, mas antes de tudo é o peróxido de hidrogênio. Qual que é a função desse peróxido? Descontaminar a boca para que você tenha acesso a um ambiente com menos risco de contaminação. Então, você não está querendo eliminar o vírus, você está promovendo uma diminuição ali da contaminação, porque você está oxidando o vírus. Só nos casos suspeitos ou confirmados também. A gente não vai fazer esse protocolo para paciente que não é de uma UTI específica de COVID, por exemplo. Uma outra mudança recente, dessa semana também, suspender o uso de escova dentária até que o paciente seja negativado para COVID. Então, se o paciente ele tem diagnóstico de COVID, não fazer uso da escova dentária, porque acredita-se que ela seja uma fonte de dispersão de aerosol e ainda vai contaminar mais o ambiente. O ambiente, a equipe. Então, com isso, até o paciente receber um teste negativo, não vai fazer uso da escova, vai fazer uso daquela bonequinha com gás. Então, vai embrulhar uma espátula com gás e vai utilizar essa espátula com gás, a boneca, que a gente chama, para fazer higiene. Os dispositivos protéticos, eles vão ser entregados à família. Não manter esses dispositivos no hospital com o paciente durante os quadros infecciosos também não. Entregar para a família e tirar do hospital. A gente tem recebido muitas perguntas da equipe multidisciplinar de como abordar esses pacientes com COVID. A gente sabe que tem muito hospital que não tem dentista, e a gente sabe que tem muito hospital que tem dentista, mas que não tem dentista suficiente. Então, por exemplo, somos 1, 2 no máximo. E aí, nossos colegas, eles entram em contato com a gente, perguntando sobre como proceder na higiene bucal. Isso é uma função muito importante nossa também, educação em saúde. Capacitação da equipe. Então, a gente tem orientado a equipe de enfermagem, de fonoaudiologia, para como abordar esses pacientes. Eles têm muitas dúvidas, eles estão preocupados. A boca, como a gente já mencionou, é uma fonte de contaminação, então a gente tem orientado bastante os colegas da equipe multidisciplinar nesse sentido. E aí, gente, no dia 4 de junho, o CFO lançou uma publicação sobre o atendimento à distância da odontologia. Por que eu estou falando isso aqui? Porque durante a pandemia, a telemedicina, ela veio com força e vai ficar, né? A gente sabe que vai ser uma realidade. Hoje os médicos podem realizar consulta, prescrição à distância, e aí a gente ficou com dúvida. O que vai acontecer com a odontologia nesse sentido? Bom, aí o CFO se posicionou nesse mês, é vetado o exercício da odontologia à distância, por questões óbvias, porque muitos procedimentos a gente não consegue realizar à distância, mas você pode orientar seu paciente, aquele paciente que já está em tratamento, ele pode receber orientação, supervisão à distância, sim, desde que você já tenha essa vivência com o paciente, você vai registrar isso no prontuário, e nessa situação é permitido. Mas teleodontologia, atendimento à distância, isso não é permitido. E se você fizer isso, se você fizer um atendimento à distância para o seu paciente, que já é um paciente regular, você pode cobrar esse atendimento. Não é proibido para você fazer isso. Desde que você tenha todo o rigor ético, anotar no prontuário, registrar todo esse atendimento, a cobrança da consulta também ela não é vetada.
mas a primeira consulta odontológica, ela não pode. Agora, esse mês também, de junho, dia 17/6, saíram os primeiros posicionamentos do Ministério da Saúde sobre a odontologia no SUS, nesses tempos de Covid. Demorou um pouquinho para sair um posicionamento oficial. Nesse meio tempo, de março até agora, cada município, cada gestor definiu suas regras de atendimento baseado nessas normas técnicas que a gente tinha, do CFO e as demais. Mas aí, esse mês, o Ministério da Saúde suspendeu mesmo os atendimentos eletivos, que essa primeira nota que está aqui em cima, a 16, ela suspende os atendimentos eletivos e garante apenas atendimento de urgência. Essa de baixo, a número 18, ela veio assegurar que os recursos para o CEL e para os laboratórios de prótese estavam garantidos. Mesmo que os atendimentos do CEL estejam suspensos, os recursos vão continuar chegando para não desarticular as políticas odontológicas dos municípios. Isso também é uma garantia importante. E essa outra, nota informativa número 1, as 3 foram publicadas no mesmo dia, ela coloca que, se necessário for, o SUS pode utilizar o cirurgião dentista para coleta de suave para fazer o diagnóstico do COVID. Então, se esse dentista recebeu o treinamento, ele pode auxiliar lá as equipes de enfermagem na coleta de suave para os exames para COVID. Então, se você é um dentista da rede SUS e, se necessário for, você vai ser utilizado para isso também. No dia 15/6, a SOBEP, que é a Sociedade Brasileira de Estomatologia e Patologia Bucal, ela também lançou condutas clínicas e biosseguranças para estomatologia e patologia bucal, não só as duas especialidades, mas também hospitalar. A SOBEP, ela nos direciona, nos dá linhas guia para estomatopatologia e odontologia hospitalar. E aí, veio trazer para a gente procedimentos que não podem ser evitados durante a pandemia, no que se refere a essas 3 áreas de atuação. Foi uma publicação muito importante também, porque aquelas lá anteriores, a ADA não menciona nada do paciente oncológico, por exemplo, não menciona nada do paciente hospitalar. Então, essa publicação ela é muito valiosa. Ela é mais recente, então ela fala que a avaliação inicial de lesão oral e maxilofacial, ela tem que ser realizada, porque a gente entende também que só essa avaliação inicial vai saber dizer para a gente qual que é a lesão. Se é uma lesão que tem uma característica inofensiva, que pode aguardar o tratamento, vai aguardar, se não, precisa ser abordado de imediato. Avaliação de dor orofacial, avaliação, cuidado e acompanhamento odontológico relacionado ao tratamento oncológico, avaliação de situação clínica que esteja impactando negativamente na qualidade de vida do paciente, biópsia de lesão com suspeita de malignidade ou de agressividade, ou que cause impacto negativo na qualidade de vida do paciente, acompanhamento de lesão com potencial de recorrência ou transformação maligna, remoção de sutura, laser terapia oral para suporte de paciente oncológico, avaliação e cuidado odontológico no leito hospitalar, CTI ou não, análise histopatológica de material biopsiado e revisão de lâminas, quando solicitado. Então, essas situações, elas são situações que são consideradas emergentes e precisam ser resolvidas de imediato nessa situação de pandemia. Então, se você assiste um paciente oncológico, ele não pode deixar de ser assistido durante a pandemia. Se o paciente tem uma suspeita de malignidade, ele continua sendo recebido. Então, no Hospital de Lomberes, por exemplo, a estomatologia eletiva, ela está suspensa. Mas os casos suspeitos de malignidade, os casos que comprometam a qualidade de vida do paciente, eles continuam sendo atendidos. Algumas publicações, inclusive essa nacional, trouxe para a gente algumas revisões, algumas reflexões sobre o tratamento odontológico.
Muitas publicações, pessoal, têm surgido como cartas ao editor, como essa daí, porque são publicações mais rápidas e mais breves. Se você ler a publicação como um todo, é uma publicação de uma página e meia. Então, fala um pouco disso, que eu já comentei, que a presença desse receptor de ACE2, que o vírus se liga na mucosa oral. Então, a gente tem receptor específico para COVID na língua, na mucosa oral, de modo geral, e nas glândulas salivares. Isso gerou um desconforto, como eu já disse, entre os colegas, e também as publicações mostraram, esse artigo que está printado, ele faz uma revisão sobre os artigos que mostraram a presença do vírus na saliva. Tem colegas que não endossam essas publicações, não endossam esses achados. Infelizmente, a gente não tem um maciço de publicação, a gente não tem um N grande para poder afirmar nada com certeza, mas serve de alerta para que a gente tome cuidado. Então, se o vírus foi encontrado na saliva, a descontaminação com peróxido de hidrogênio, ela é útil para isso. As publicações também, o CDC, que é essa referência que eu coloco, eles têm estimulado a utilização de pressão negativa e filtro EPA nos ambientes, principalmente nos ambientes odontológicos que geram aerosol. Esse filtro, ele pode estar presente numa unidade portátil, vou mostrar aqui a imagem. Veja, ele pode ser deslocado, né, ele é portátil, e ele tem que ser colocado entre os profissionais e atrás da cadeira odontológica, ele vai garantir ali essa purificação do ar. Tem vários equipamentos que têm esse filtro EPA, todas as entidades internacionais sugerem o filtro EPA para os ambientes odontológicos. Aqui, mostrando no bloco cirúrgico, tem hospitais que já dispõem desse filtro, já é habitual. Esse filtro ele tem que ser trocado, depende do fabricante, né? E o preço também varia, tem unidades portáteis que variam de R$500, tem unidades maiores que custam mais de R$1.000, depende do que você vai fazer, depende do seu consultório, mas vale atentar que é uma coisa que a gente vai precisar pensar para o futuro, para quem tem consultório, utilização desses dispositivos para descontaminação, como eu falei no início, até quando a gente vai vivenciar essa realidade? A gente não sabe se o vírus vai sofrer mutação, a gente não sabe quando a vacina vai aparecer, então isso é uma realidade que vai proteger nós, profissionais, vai proteger os nossos pacientes. Considerar também, as publicações têm mostrado, considerar a irradiação germicida ultravioleta, UVC, como complemento e limpeza do ar. Isso também precisa ser adequado ao ambiente, se vai ser utilizado uma unidade portátil, ou se vai ser uma luz do ambiente inteiro, que a pessoa vai sair e vai ligar essa luz, ela não é lesiva para o ser humano, mas ela precisa ficar ali um tempo para descontaminar. Então, tudo isso a gente precisa ainda aprender como que vamos fazer e adaptar aos ambientes. Até então, recomenda-se priorizar o ar ambiente, abrir a janela, evitar ar-condicionado. Se você vai atender um paciente com aerosol, manter a porta fechada e abrir a janela. Fazer o máximo possível que se conseguir e manter a equipe com a paramentação adequada. Tem surgido também, vocês devem ter visto, publicações referentes a lesões bucais relacionadas ao COVID. Aí, a primeira delas, eu vou mais na frente, porque ficou fora de ordem. A primeira delas que saiu foi essa daqui, de abril. Isso levou a uma série de comentários, todos os colegas começaram a discutir sobre esse artigo, então, lesões vesico-bolhosas associadas ao SARS-CoV-2, saiu numa revista boa, que é Oral Diseases. Esse paper, esse artigo, mostrava 3 casos. Então, o número 1, 2 e 3, na sequência das imagens,
As primeiras duas imagens mostram essas ulcerações de palato em pacientes que não tinham realizado o teste para o COVID. No artigo, ele descreve que ou o paciente não tinha sintoma suficiente, ou o paciente não teve acesso a realizar o teste. O último caso, que tem essas manifestações cutâneas, que já foram relatados por artigos dermatológicos, como associados ao COVID, o paciente era positivo, a paciente era positiva para o COVID. Esse artigo trouxe um viés muito grande, porque ele falava que nenhum paciente tinha sido examinado presencialmente. Todos esses pacientes tinham sido examinados à distância, por imagem. Então, foi um viés importante que levou a gente a pensar e tomar cuidado com as coisas que a gente lê. Será que realmente a gente pode associar essas lesões ao COVID? Nós, do CRO, da Comissão de Odontologia Hospitalar, a Amanda, a Alessandra e eu, a gente redigiu para o conselho, que eu acredito que deve sair publicado daqui a pouco, comentários sobre isso. As duas primeiras lesões, a gente considerou que podem estar associadas à infecção herpética. São quadros muito próximos. Para a gente dizer que essas lesões são relacionadas ao COVID, é difícil, porque um paciente com uma infecção, ele tende a ter um quadro imunológico diferente, ele pode estar com uma infecção oportunista, então é delicado a gente afirmar que essas lesões são do COVID. Com isso, a gente sugere aos colegas, a Comissão de Odontologia Hospitalar, sugere que os profissionais da linha de frente da assistência para esses perfis de paciente, né, paciente COVID positivos, assim como os cirurgiões dentistas, quando eu falo outros profissionais, a gente fala da enfermagem, médico, fonoaudiólogo, por aí vai, eles devem ser incentivados sempre a realizar o exame intrabucal nos pacientes suspeitos ou afetados pelo SARS-CoV-2, desde que tenham as medidas de proteção, né? Obviamente, a gente orienta e estimula que o exame seja realizado com a paramentação adequada. E que todos os pacientes tenham esse exame da cavidade bucal realizado, para a gente ter certeza se essas manifestações bucais, elas podem ou não estar relacionadas ao COVID. E aí, essa semana, agora dia 4, saiu esse artigo do professor Osley, de São Paulo. Não sei se vocês conhecem, ele é um patologista bucal renomado aqui no nosso país, que eles colocaram uma possível lesão oral associada ao COVID. É um trabalho que tem uma credibilidade maior, que eu vou mostrar por quê. Ele mostrou lesões avermelhadas e ulceradas num paciente de 42 anos, positivo para SARS-CoV-2, então ele teve a confirmação pelo PCR, o paciente era diabético e hipertenso, e quando foi internado, esse paciente ele tinha febre de até 39,3, tosse, falta de ar. Ele teve também na pele algumas outras lesões vésico-bolhosas, como petequia, de etiologia desconhecida. Alguns artigos da dermatologia sugerem a possibilidade de ser relacionados à infecção, mas também a gente ainda não tem comprovação de nada disso. Esse paciente foi tratado com dexametasona e dipirona durante uma semana, e depois de 3 semanas, as lesões desapareceram. Então, essa é a manifestação clínica. A gente observa na imagem A, essas áreas de eritema, e na mucosa jugal essa ulceração. O que foi feito? Foi feita uma biópsia e uma coloração de imunistoquímica, que não está aqui nessa imagem. Então, essa imagem C é um corte histológico, corado em hematoxilina e eosina, mostrando uma vacuolização ali no epitélio. Então, essa camada superficial mais rosinha, mais eosinofílica, é o epitélio todo vacuolizado. E na imagem D, é uma imagem aproximada do tecido conjuntivo adjacente a esse epitélio, que a gente vê vaso, infiltrado inflamatório, e dentro dos vasos, que são esses espaços alongados, alguns trombos. As marcações imunohistoquímicas que eles realizaram mostraram presença de infiltrado inflamatório, e eles chegaram à conclusão que essas lesões elas podem estar associadas ao COVID. Então, é uma publicação que tem um peso importante,
Ela foi publicada nessa revista que também tem uma relevância na nossa área, e ela foram lesões que foram estudadas mais a fundo, clinicamente, histopatologicamente e através de imunohistoquímica. Então, nessa situação, a gente tem mais segurança para afirmar que trata-se de lesões bucais. Então, comparando uma literatura com a outra, um paper com o outro, eu digo para vocês que a gente tem que tomar cuidado com o que lê, porque a gente mencionar que essas 3 lesões são COVID, sem examinar o paciente, sem teste positivo para o COVID, é precoce. Então, reforço que nós, do CRO, a gente recomenda que os pacientes todos sejam examinados para que a gente tenha uma tranquilidade para afirmar se o paciente COVID ele tem lesão oral ou não. A biossegurança, nessa situação que nós estamos vivendo, eu acho que nunca chamou tanta atenção na vida. Nós, da odontologia, a gente sempre teve um cuidado maior com biossegurança, porque o nosso contato com o paciente é muito íntimo, secreção, aerosol, contato físico mesmo em si. Então, a gente já estava acostumado a higienizar as mãos. Quando o paciente estava hospitalizado, no caso hospitalar, a gente já sabia que antes de examinar o paciente, depois de examinar o paciente, a gente sempre lavava as mãos. Para cada paciente no leito de UTI, a gente sempre experimentava com uma paramentação única, não compartilhava paramentação. Tudo isso a gente já estava acostumado. As precauções padrões de higienização, luva e avental, óculos e máscara já era habitual. Quando o paciente tinha uma precaução de contato, como alguma doença que pudesse ser transmitida pelo contato, a gente se resguardava ainda mais, o quarto era privativo. Quando o paciente tinha uma doença, como meningite, rubéola, a própria H1N1, a gente tomava conta ainda mais da gente mesmo, então tomava cuidado com a máscara, tomava conta do quarto ser isolado, era ainda mais delicado o manejo. Hoje a gente vive tudo isso junto, mais a necessidade da máscara N95, mais a necessidade do quarto privativo e tudo mais. Então, essa é a nossa realidade atual. Todas as precauções anteriores, mais as precauções para aerosol. Esse quadro que eu mostro para vocês, eu retirei de uma apresentação que a professora Elaine Escobar disponibilizou. Ela disponibilizou para quem assistiu uma palestra dela, então eu estou citando a fonte, porque não são dados meus, eu estou pegando da apresentação dela, que mostra para a gente como que o atendimento odontológico em si, ele já ficou mais dispendioso. Então, se você está falando de um hospital SUS, isso está no valor que o hospital lá já computa para esse perfil de paciente. Se você é um paciente da odontologia, um profissional da odontologia hospitalar, que atende particular, o seu custo do atendimento já ficou mais caro. Assim como se você é um cirurgião dentista ambulatorial e tem seu consultório. Então, hoje, EPI se tornou artigo de luxo. Então, você encontra máscara N95 mais barato, de 12 até 50 reais. Então, no valor final, inserindo a máscara N95, o avental, o propel, o gorro, as luvas de procedimento, que também se tornaram muito mais caras, o face shield, que é aquela proteção da face toda, para você e para o seu auxiliar, pode variar de R$35 até R$300, R$320. Então, hoje, a odontologia, além de tudo, além de se tornar uma profissão de risco, ainda maior do que a gente já era, a gente ainda tem um custo muito mais elevado para executar nossas atividades. Então, pensa, a curto prazo, a gente está gastando mais para atender o paciente, correndo mais risco e se deparando com uma situação de recessão econômica. Querendo ou não, a gente está vivendo
uma crise, o início de uma crise, eu acredito, eu não entendo de economia, mas é notório que a gente vai ter impactos disso tudo que nós estamos vivendo. Então, a odontologia vai ficar ainda mais cara para que a gente execute e mais cara para o paciente. Então, isso a gente tem que pensar também. Nosso procedimento agora é mais caro. Você vai realizar uma urgência, ele é bem mais caro do que ela era antes. Bom, para finalizar, diante de tudo que a gente está vivendo e diante do que a gente já tinha de odontologia hospitalar, a gente sempre vivencia muitas dificuldades, porque a gente sabe que as pessoas conhecem pouco sobre odontologia hospitalar, a gente lida com preconceito no hospital, graças a Deus hoje é bem menos do que antes. Antes a gente tinha preconceitos muito descarados, hoje a equipe nos recebe muito bem, mas querendo ou não, a gente não é o principal profissional da equipe. Então, se precisar de ficar alguém de fora no primeiro momento, vai ficar a gente. Então, tem situações hoje que o dentista, a gente prefere não atender o paciente nessa situação atual do Covid, por causa disso tudo que nós estamos vivendo. Tem hospital que não tem EPI, até para economia desse EPI, às vezes a gente não presta o atendimento do paciente, deixa para a equipe de enfermagem fazer parte do nosso trabalho, porque fica delicado. Então, a gente tem muito obstáculo a ser vencido, mas também esse período crítico tem mostrado que a gente tem nosso valor. Por mais que às vezes a gente não esteja fisicamente lá dentro, o nosso conhecimento ele tem sido muito valioso nos dias atuais e a gente tem aparecido muito nesse contexto do Covid. Eu reforço também que a gente tem literatura escassa, eu sei que tem muitos alunos de graduação nos assistindo, eu estimulo muito que a gente faça publicação na hospitalar, que só assim a gente consegue força para mostrar que a gente tem relevância. Então, a gente também está dentro da equipe multidisciplinar no enfrentamento do Covid, junto aí com o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fono, farmacêutico, TO, psicólogo e assistente social. Tem situação que a gente vai ficar fisicamente fora por essas questões que eu falei, tem situações que a gente precisa ir lá, examinar o paciente. Vários colegas noticiam para a gente que têm sido chamados para atender paciente COVID, têm identificado possíveis lesões, têm identificado necessidade de manejo desses pacientes, e isso tem agregado experiência para a gente e agregado valor ao nosso profissional frente à equipe. Bom, esse é o meu e-mail. Eu me coloco à disposição, em nome da Comissão de Odontologia Hospitalar, do CROMG, eu me coloco à disposição, coloco a comissão à disposição. O que vocês precisarem, dúvidas, esclarecimentos, fazer parte da equipe, da comissão, fazer parte das reuniões, a gente está à disposição. E, pessoalmente, eu me coloco à disposição para o que precisar. Estamos aí, um ajudando o outro, um profissional auxiliando o outro mesmo, para que a gente avance na odontologia hospitalar e para que a gente possa, cada dia, estar mais presente, garantindo postos de trabalho para todo mundo. Então, se a gente está vivendo um momento tão difícil como esse, difícil para todo mundo, vamos aproveitar e também mostrar que a gente sabe o que está fazendo e tem valor frente à equipe. Essas são algumas das referências. Se alguém quiser e precisar de alguma referência, eu disponibilizo, que eu usei durante a minha apresentação. E agradeço a atenção de todo mundo, 100 pessoas aí. Agradeço vocês estarem nessa quarta até o final. E estou aqui aberta para a gente discutir. Alex, eu não sei se você foi acompanhando aí, se tem alguma pergunta. Tô vendo aqui, por enquanto não teve. Gente,
muita atenção de todos. Quem quiser mandar pergunta, quem pode mandar, a Renata vai responder. Tanto sobre a palestra, sobre a comissão, tenho certeza que ela está disposta aqui a responder para vocês. Queria deixar um convite para vocês também. A professora Renata, juntamente com a Liga, com o seu presidente Arnaldo, vai fazer uma palestra. Na sexta-feira, eu vou deixar o link aqui nos comentários, vai ser sobre emergência odontológica, juntamente com o professor Marco Antônio. E quem quiser participar da aula está convidado. Eu vou deixar o link aqui nas inscrições. A professora Renata vai estar intermediando essa palestra. Estou recebendo uma série de comentários de conhecidos, de pessoas que eu não conheço, mas eu agradeço muito os comentários. Obrigada pelos elogios. A palestra vai ocorrer essa sexta-feira, gente, dia 6, tá? Quem quiser, vou deixar o link aqui. Renata, há algum curso de habilitação e hospitalar em BH? Atualmente existem 2 cursos. Um está começando, o outro, que é o do Einstein, já existe há um tempo. E nós, do Arnaldo, ano que vem, vamos abrir um também, com a mesma equipe do CRO. Então, a gente pretende aí agregar um pouquinho. Vamos esperar o cenário se regularizar para que a gente tome parte das coisas. E a gente também vai abrir, mas existem 2 em Belo Horizonte. Olha, eu teve umas perguntas antes que eu perdi. Gente, quem mandou a pergunta, puder mandar de novo, a gente foi assistir na live, sobre o curso da Arnaldo, eu vou fazer parte, espero que vocês também venham fazer parte com a gente, eu já estou inscrita, vai ser muito bom. Estou vendo aqui vários elogios também. A Gabriela perguntou se esse purificador que foi citado é necessário adquiri-lo quanto antes. Isso é uma coisa que a gente debate quase todo dia. O ideal é que sim, é que se você puder já equipar seu consultório para isso, é o ideal. A gente sabe que uma hora a infecção vai estar controlada, mas a gente também não sabe o que vai vir depois, mutações desse vírus, aparecimento de outras doenças infecciosas que são transmitidas por aerosol. Então, eu acho que é um investimento que vale a pena. Protege a equipe, protege o paciente. A doutora Enia pergunta se é necessário trocar o avental a cada paciente. O ideal é que sim. As recomendações atuais é que se troque a cada paciente. E isso vai agregando custo, né, para o atendimento. Onde podemos acompanhar as constantes atualizações dos atendimentos pela ADA? No site deles mesmo. Só você digitar no Google a ADA, que vai aparecer. A máscara N95 com filtro indicada é a que é indicada. Deixa eu ver se eu perdi mais alguma. Renata Maria está perguntando qual o tempo entre um paciente e outro é preconizado hoje em dia. Pois não se preconiza intervalo. Na primeira recomendação que foi lançada pela AMI, pelo CFO, primeiro falou em 3 horas, 1 hora, 30 minutos, hoje não está contemplado. Isso também é uma discussão muito grande. Então, do ponto de vista de protocolo de recomendação, não tem intervalo entre um paciente e outro. Mais alguma pergunta, gente? A gente encerrando aqui. Renata. A máscara é 95. Perguntou da N95. Pela falta de EPI devido à Covid-19, a N95 pode ser reutilizada. Tem sido reutilizada, mas o recomendado é que não seja por mais que um dia, que ela seja utilizada num dia e dispensada. É complicado, né? Porque a gente sabe do custo dela. O ideal é que não se reutilize, mas tem alguns protocolos que colocam que você pode guardá-la durante um dia.
tempo de limpeza e o tempo de limpeza terminal e concorrente. A limpeza terminal tem que ser feita no final de cada dia. Se você receber um paciente COVID, você vai realizar a limpeza terminal depois daquele paciente, e depois de cada turno de atendimento, você vai fazer aquela limpeza mais rigorosa. A limpeza com ou iodo, ou o próprio peróxido de hidrogênio 0,5, ou com álcool 70, a limpeza rigorosa, ela é feita depois de cada paciente, contaminado ou não. E a terminal, que é aquela mais complexa, que envolve os equipamentos, o chão, ela é recomendada no final de cada turno e no final de cada dia. Trabalho no hospital, referência de Covid no Macronorte. Não tem dentista da equipe de UTI. Esporadicamente me chamam para atender paciente na UTI, normalmente para remoção de aparelho. Na sexta, removi aparelho de um paciente positivo para Covid. Isso vai acontecer cada vez mais. A partir de agora, a gente vai vivenciar mais essa necessidade, e aí o cuidado tem que ser desdobrado, né? Para o dentista e para a equipe. Eu não sei dizer se eu tenho informação sobre esse novo tecido para máscara com prata. Não sei te falar. Não tive notícia, a gente pode pesquisar. Não é recomendado utilização da máscara cirúrgica debaixo da N95. Não é o que é preconizado. A gente vê muitas pessoas fazendo isso, mas os protocolos não recomendam. E a face shield tem que ser usada durante o atendimento, o ideal é que sim. Quanto mais paramentação, melhor. A Gabriela está comentando que é hora do CD se unirem e buscar reconhecimento como equipe multidisciplinar. Eu concordo. Eu acho que é o momento ideal para a gente mostrar que a gente tem valor. E querendo ou não, agora a gente está aparecendo, porque tem situações que só a gente mesmo que faz. E tem muitos colegas no Brasil afora que estão dentro das UTIs específicas de Covid, para que a gente atue. A Regiana está me perguntando se eu estou gripada. Eu estou com falta de ar, mas é porque eu estou grávida. O pulmão está apertando. Eu estou com barrigão. Eu estou ficando com essa dificuldade respiratória, mas é por isso. Estou gripada, não estou nem saindo direito. Gente, estão perguntando se a gravação fica disponível. Sim, a gravação vai ficar disponível no YouTube. Daqui uns dias vai estar lá. Quem quiser rever a palestra vai estar disponível no canal do CRO. Tá bom? Gente, eu acho que a gente pode encerrar por aqui. Queria mais uma vez agradecer a participação da Renata. Foi uma aula muito enriquecedora. A gente teve, assim, um feedback muito positivo. Muitas pessoas online, vários comentários. Queria agradecer a todos que estão participando das aulas do CRO Jovem. Falar que semana que vem tem mais aula. E que quem vai apresentar para vocês vai ser o Alisson. E queria agradecer a todos vocês mesmo pelo feedback, as mensagens que eu também estou recebendo. Mais dúvidas, vocês podem mandar no e-mail da Renata, que ela deixou. E podem seguir ela também no Instagram, que é @rrpatologistabucal. Lá ela compartilha muito conhecimento, muitos casos bacanas. E eu deixei aqui nos comentários o link da palestra da Faculdade Arnaldo, que a Renata também vai estar palestrando junto com o professor Marco Antônio sobre urgência odontológica. Quem quiser se inscrever também pode me procurar no meu Instagram, que é doutora Alexia Fers. Quem quiser procurar lá, a gente está com o link. Ou também no Instagram da Liga da Faculdade Arnaldo. Se vocês procurarem lá, vocês vão achar. Mais uma vez, muito obrigada. Uma boa noite a todos. E até a próxima aula. O doutor Alisson também vai intermediar aqui de uma forma muito bacana. E qualquer dúvida sobre o CRO Jovem, @CRO Jovem. Muito obrigada, gente. E até a próxima. Gente, muito obrigada. Obrigada aos colegas que estão mandando aí um feedback positivo. Muito obrigada mesmo. Seguimos aí juntos para que a gente fique cada vez mais forte. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Alex. Nada. Estamos juntas. Um abraço a todos. Abraço, gente. Tchau. Com Deus.